É com muita alegria que a Igreja Batista da Orla recebe o pastor Rogério, um homem de Deus que eu tive a oportunidade de estudar, conhecer. E no meio da minha dificuldade no seminário, me levava em casa, me abençoou de tal maneira. No meu seminário, vendi uns doces, me abençoou também. Então, eu tenho um grande carinho por esse homem de Deus. Que Amém. Deus esteja continuando abençoando sua vida. Eu creio que Deus que te abençoa. Amém. E a palavra que Deus colocou no seu coração, eu creio que será de encontro a nossos corações, de quem está assistindo, de quem está presente. Glória a Deus, né? E você que está assistindo, for vocacionado, você tem um chamado pastoral, um chamado ministerial, você tem um chamado a servir a Deus com excelência também, mesmo que não seja um pastor, não seja um missionário, mas tem um chamado de Deus para servir com excelência. Você pode estar entrando em contato conosco, aqui é o nosso diretor também de CETEBS, né, Centro Teológico Batista, aqui na primeira Igreja Batista em Guarapari. Então você pode estar participando, fazendo o trabalho de Deus com excelência. Amém. Nós devemos dar o melhor para Deus, ofertar tudo que eu tenho, meu intelecto, a minha força, a minha alma, tudo que eu tenho. Amém. Então você quer capacitar a pessoa certa aqui do meu lado, e nesse momento ele irá nos capacitar, encorajando com a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Rogério. Depois a gente passa álcool em gel, hein? Boa noite a vocês que nos assistem nesse momento. Queremos compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor Deus para a sua vida, para a vida da sua família. Do que eu e você precisamos para ter mais fé e menos medo. Do que eu e você precisamos para ter mais fé e menos medo. Certa vez um senhor estava no hall do aeroporto, ali na sala de espera, e observou um menino que estava só. Esse menino estava só, brincando ali com num joguinho, com o seu celular, e esse moço começa a observar o menino e percebe que ele não está junto da família. Estavam ali esperando o horário do voo, e quando chega o horário determinado para o voo, que ele estava no mesmo voo daquele menino, os dois caminham próximos para o avião, para a aeronave, e chegando ali na aeronave, esse menino se senta ainda sozinho. E esse moço começa a ficar preocupado, será que um menino tão novo, aproximadamente 9, 10 anos, não está com ninguém nessa viagem? Passados alguns minutos, o avião decola, e eles entram num setor de muita turbulência. E entrando no setor de turbulência, o avião começa a balançar. As pessoas naturalmente ficam com medo quando o avião começa a balançar muito. Porém, naquela turbulência, parece que aquele dia estava diferente. Ela estava mais forte. E o avião começa a balançar muito mais. De forma que as pessoas começam a ficar com medo da morte. Você já teve medo da morte? E aquele voo ia caminhando com toda aquela dificuldade, e as pessoas começam a ficar com medo, de repente as pessoas começam a se desesperar, e esse homem olha para aquele menino e ele continua ali tranquilo, continua em paz. Isso fez com que esse homem ficasse boquiaberto com a paz daquele menino, com a coragem daquele menino, com tudo aquilo que estava acontecendo ali naquele voo, e aquele menino continuava em paz. Esse senhor vai até o menino e pergunta para o menino: meu filho, você não tem medo? Você não tem medo disso que está acontecendo? De toda essa turbulência? O vento jogava o avião para um lado e para o outro. Mas antes de terminar essa história contigo, eu quero dizer para você, e eu quero te encorajar nesse momento, a entender que mesmo diante de um mundo de incertezas, mesmo diante de tanta insegurança, mesmo diante de tanto medo, eu e você temos várias razões para continuar confiando em Deus. Amém. Eu quero compartilhar uma parte da Escritura do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41, que diz o seguinte: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo,
assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não têm fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, Jesus. Jesus estava ali durante todo um dia, pregando e ensinando acerca do reino de Deus para uma multidão de pessoas, incluindo os seus discípulos. Quando chega no final da tarde, Jesus chega para os seus discípulos e fala para eles o seguinte: olha, passemos para o outro lado da margem. Ele estava falando a respeito do mar da Galileia, que na realidade é um lago de águas doces, o lago de Genezaré. Então, Jesus chama esses discípulos e fala para eles: olha, nós vamos passar para o outro lado da margem. Ele ia até a região de Gadara, onde encontraria ali um homem endemoniado. Mas quando Jesus pede para passar para o outro lado da margem, ele entrando no barco e outros barquinhos acompanhavam o barco que Jesus estava, juntamente com os seus discípulos, de repente sobreveio a eles um grande temporal. E esse temporal começou a varrer esse barco de um lado para o outro. Esse temporal começa a encher de água o barco e eles sentem medo. E eles foram ali encontrados com muito medo, apesar de Jesus estar no barco. Então eles vão até Jesus e falam para Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Então Jesus acorda e aquieta o mar. Mas eu quero entender com vocês que os discípulos que estavam amedrontados, que os discípulos que estavam com medo, que os discípulos que estavam desesperados, eles procuram recorrer a Jesus. Mas por que os discípulos deveriam ter fé e não medo? Em primeiro lugar, os discípulos deveriam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus. Está lá no versículo 35, Jesus disse-lhes: passemos para o outro lado da margem. Ora, se Jesus disse: passemos para o outro lado da margem, o destino deles não era o naufrágio, mas a outra margem. Jesus não prometeu para mim e para você, meu irmão e minha irmã, que não teríamos dificuldades desse mundo. Jesus não prometeu que teríamos uma caminhada calma e fácil. Mas Jesus prometeu para mim e para você que nossa chegada seria certa e segura. Jesus não nos promete ausência de luta, mas certeza da vitória. Meu irmão e minha irmã, quando o medo assaltar a sua fé, se agarre nas promessas de Jesus. Quando o medo assaltar a sua fé, eu quero que você saiba que Jesus te prometeu que nele nós seríamos mais do que vitoriosos. E nós confiamos nisso. O salmista vai dizer: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador por isso. Em segundo lugar, eu quero dizer para você que os discípulos deveriam ter fé e não medo, por causa da presença de Jesus. Está lá no versículo 36. E eles, deixando a multidão, levaram Jesus consigo. Porém, mesmo com Jesus no barco, mesmo com Jesus na sua casa, mesmo com Jesus ao teu lado, mesmo com Jesus te protegendo, alguns problemas podem acontecer. Certa vez Jesus foi convidado para um casamento em Caná da Galileia. E chegando ali naquela festa, ele percebeu que havia, além dele, seus discípulos também, sua mãe também. E que felicidade desse casal de chamar Jesus para dentro da sua casa. Que felicidade desse casal de convidar Jesus para o seu casamento, para fazer parte da sua festa, para fazer parte da sua vida.
Eu não sei se você já convidou Jesus para fazer parte da sua vida, mas mesmo Jesus estando contigo, alguns problemas podem acontecer, e nesse casamento não foi diferente. Numa determinada hora da festa, faltou vinho, e Jesus, sendo avisado que o vinho havia faltado, ele no momento certo, na hora certa, numa condição especial, Jesus vai e transforma aquela água onde ele tinha mandado colocar dentro de talhas, transforma em vinho. Com Jesus, não quer dizer que nós não teremos dificuldades, mas com Jesus nós temos certeza da vitória. Amém. Apesar da presença de Jesus, problemas podem surgir. As tempestades acontecem na vida de todas as pessoas. As tempestades acontecem na vida de ricos e de pobres. O sol nasce para todos, tanto para pobres quanto para ricos. A sombra é para todos, mas eu e você precisamos entender que não passaremos por essa vida incólume. Não passaremos por essa vida sem ter que passar por alguma dificuldade. Mas eu e você também sabemos que em Cristo somos mais do que vencedores. Com a presença de Cristo nas nossas vidas, nós podemos vencer qualquer batalha. Amém. Em terceiro lugar, os discípulos deveriam ter fé e não medo, por causa da paz de Jesus. Está lá no versículo 38. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Algumas versões vão falar travesseiros. Ora, os discípulos conheciam cada metro cúbico daquele lago. Aquela travessia de 14 quilômetros que eles iam fazer até a região de Gadara era uma coisa normal para eles. Eles trabalhavam ali. O mar da Galileia fazia parte da vida deles. Pelo menos 4 discípulos de Jesus eram pescadores. Então vem a tempestade sobre eles e eles começam a tentar trabalhar contra aquela tempestade. Eles começam a tentar remar com mais força, eles começam a usar de suas técnicas de pescaria para tentar evitar que uma tragédia aconteça. Mas chega num determinado momento que eles percebem que a tempestade era muito mais forte do que eles. Que eles não conseguiriam resolver aquele problema ali instaurado. Eles não conseguiriam passar pela sombra da morte sem a ajuda do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Então eles vão até Jesus, em tom até de cobrança, e fala para eles assim, para ele assim: Senhor, mestre, não te importa que pereçamos? No fundo, eles estavam amedrontados, mas eles tinham certeza que Jesus poderia fazer alguma coisa. Jesus poderia ali realizar um milagre. Então Jesus levanta e olha para eles e fala e repreende o vento e fala: aquieta-te, acalma-te. E aquela tempestade para. Jesus conseguiu controlar o vento. Eu quero dizer para você, meu amigo e minha amiga que nos assiste nessa noite, eu quero dizer para você que Jesus, ele controla, ele é o dono dos tempos. Jesus, ele está sobre a morte, ele venceu a morte. Jesus, ele controla todas as coisas. E certamente, esse Jesus, ele quer que você tenha paz ao confiar nele. Esse Jesus que nós adoramos, ele quer que trazer toda essa paz para a sua vida, assim como ele controlou a tempestade, assim como ele controlou o mar, ele também pode controlar esse problema que você está passando nesse dia. Em quarto lugar, os discípulos deveriam ter fé e não medo, por causa do poder de Jesus. Está lá no versículo 41, e eles perguntam assim: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O evangelista João, no capítulo 1, no versículo 1, vai dizer o seguinte, vai responder para nós essa pergunta: quem é esse? E ele vai nos dizer ali: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito seria.
Quem é este? Este é Jesus Cristo de Nazaré. Este é Deus, é o Criador de todas as coisas, que estava juntamente com Deus e com o Espírito Santo, desde o princípio dos tempos. E o que este Jesus fez na minha vida e na sua vida? Esse Jesus, essa resposta está lá em João 3,16, que vai dizer que esse Jesus entregou a própria vida dele para que eu e você pudéssemos viver com abundância, para que eu e você pudéssemos viver eternamente ao lado dele. Fiquei devendo para vocês o final da história do menino que estava no avião. O menino que estava em paz no avião, quando o moço estava ali observando esse menino e perguntou para ele o seguinte: você não tem medo? Por que você não tem medo? E o menino dá uma lição de moral para todos nós naquele momento. Olha, moço, eu não tenho medo, porque o meu pai é o piloto da aeronave. Glória a Deus. O menino sabia em quem ele confiava. Assim, meu irmão e minha irmã, eu e você precisamos saber em quem nós confiamos. Nós precisamos entender que em Cristo somos mais do que vitoriosos. Então, eu e você não precisamos ter medo de nada nesse mundo, porque a presença de Jesus é conosco. A promessa dele é para nós. A paz de Jesus pode inundar o meu e o seu coração. E o poder de Jesus está acima de todas as potestades. Que esse Senhor Deus continue conosco, diante de tudo que eu e você ouvimos nessa noite. Pode nos faltar tudo, menos a fé. Que Ele abençoe a sua vida, que Ele abençoe a sua família, que Ele abençoe a sua casa. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós possamos ter mais fé e menos medo. Possamos ter fé em Cristo Jesus. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar. Eu posso sim, pela fé, diga. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, ser luz, a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, ser luz, a luz em mim. Pela fé, pela fé. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, diga. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo
pra sempre ser a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado, Cristo pra sempre, a luz em mim, pela fé, pela fé. Possamos ter mais fé e menos medo, como foi pregado agora. Então você ouviu essa mensagem, então tenha fé. Faça como esse menino, que ele sabia, e além de saber, ele confiava no seu pai. Você conhece o seu pai? Você confia no seu pai? Quando nós falamos pai, nós lembramos aquela pessoa dentro de casa que faz o papel juntamente com a mãe. E eu não conhecia e nem conhecia até hoje meu pai. Eu falo conhecia porque eu creio que um dia irei conhecer. Mas o meu Pai Celestial eu confio e conheço. Eu conheço e confio. Então eles andam junto, a confiança e o conhecer. Quanto mais eu conheço, mais eu confio em Deus. Então ele é diferente do nosso pai que nós temos. Ele é diferente do seu pai que você tem dentro de casa. Eu sei que muitas vezes você confia no seu pai. Eu sei que você ama o seu pai. Mas nosso Pai Celestial, ele nos surpreende. Nele você pode confiar independente da situação. Pastor Rogério, muito obrigado. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e com muito carinho veio trazer a palavra de Deus no nosso coração. Nós somos muito gratos, estamos felizes, porque é pela fé. E essa igreja vive pela fé. E um dos princípios dessa igreja, além da visão missionária, é ter fé. Então hoje a mensagem de Deus foi falando para a nossa igreja continuar, falando para a nossa igreja perseverar, que nós não vamos por aquilo que nós vimos, mas sim pela fé. Oh, Deus. Está além daquilo que nós enxergamos. Então nós achamos que o nosso ponto de vista é melhor, mas nós temos certeza que não é. Por isso nós só achamos. Nós temos certeza que o ponto de vista de Deus é melhor que o nosso. Amém. Mas às vezes quando, pastor, dá vontade de fazer o nosso jeito, dá vontade de fazer o nosso jeitinho, mas não é do nosso jeito, então é pela fé. Então pela fé nós iremos continuar. Né? Então Deus tem nos sustentado, Deus tem honrado essa obra, porque é pela fé. Então você que está nos assistindo, quer conhecer mais a nossa igreja, quer fazer seu pedido de oração, você pode entrar em contato através do nosso Instagram. Instagram é Ibo Guarapari. I de igreja, B de Batista, O de Orla, Guarapari. Facebook, que é a nossa página também. Você pode ir lá na nossa página, curtir a nossa página e tá lá. Ibo Guarapari, a nossa página. Lá você tem as nossas programações, você tem nosso número para contato, você que quer fazer um pedido de oração, quer que o pastor ore com você, quer que o pastor ligue e ore com você. Nós estamos aqui para atendê-lo. Se você quer passar por alguma necessidade, ligue, nós estamos aqui também para ajudar. Se nós não tiver condição, iremos orar e pela fé Deus irá suprir sua necessidade. Então tem o nosso número para contato. Então você fique à vontade de falar conosco. Se eu não te responder, a nossa secretaria entrará em contato com você. E pela fé nós iremos finalizar essa celebração ao vivo. E você continuará celebrando a Deus ao seu dia, no restante dessa noite, durante essa semana. Porque Deus, Ele age naquilo que nós cremos e confiamos. Então entregue tudo. E pela fé, se confiando em Deus, Deus irá fazer maravilhas. Amém? Amém. Vamos orar. Teve alguns pedidos de orações. Eu quero orar por vocês também. Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos, ó Deus, por essa palavra de encorajamento, essa palavra que o Senhor usou, o seu servo. E ousadamente ele diz que devemos ter mais fé e menos medo. E nessa palavra, Pai, que nós ouvimos, nós tomamos posse. Nós queremos ter mais fé, e menos medo. Amém. Como aquela fé, Pai, de Pedro, Pai, que é uma fé tão pequena, mas andou sobre as águas. Que me deram que essa fé.
mas nós queremos ter a fé em Cristo Jesus. A fé, ó Pai, que nos gera, que nos dá a salvação, que é a fé, que é através da fé, ó Pai, que o Senhor opera milagres. Através da fé o Senhor transforma o homem. Em nome de Jesus, colocamos cada pedido realizado em Tuas mãos. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja abençoando a nossa vida, a nossa semana, os nossos negócios, possa prosperar para a honra e glória do Teu nome, porque nós louvamos e adoramos ao Senhor, e pela fé nós acreditamos que iremos passar por esses momentos de dificuldades e viveremos momentos de tranquilidades. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, Amém. A consolação do Espírito Santo, Obrigado, esteja com todos, Filho de Deus espalhado nessa terra. E a Igreja de Cristo Jesus diz: Amém. Amém. Glória a Deus. que Deus o abençoe, que Deus te dê uma semana repleta de alegria.